Graças, paz, igreja, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Tem que reafirmar o que a Fabíola disse, nosso irmão, que vocês são guerreiros, vocês são vitoriosos, amém? Que vem na chuva só por Deus, amém? E Deus é um Deus que, Ele é Deus, Ele é Deus. É maravilhoso. Eu acabei de receber uma notícia maravilhosa aqui. Nosso irmão, obrigado. Nosso irmão Murilo estava falando que nosso irmão José, a irmã dele estava com câncer, amém? Quantos lembram dessa notícia que nós oramos por ela? Ela foi curada. Dá uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso, amém? Ela foi curada, glória a Deus por isso, amém? Deus é um Deus presente, é um Deus que quem clama, Ele responde ao que a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, clame a mim e eu vou responder. Então vira para o teu irmão e fala assim, não deixe de clamar, querido. Amém? Não deixe de clamar. Está precisando de alguma coisa? Clama a mim. Está precisando de precisando de uma provisão? Clama a Deus. Está precisando de um milagre? Clama a Deus. Está precisando de uma cura? Clama ao Senhor. Clame, porque quem tem pai, clama. Quem não tem, reclama. Pega essa visão. Quem tem pai, clama. Quem não tem, reclama. Se você anda reclamando demais, talvez você não entendeu quem é seu pai. Porque quem tem pai, clama. Amém? E baseado nessa verdade, nós vamos estar falando sobre família nessa noite. Glória a Deus. Temos uma mensagem preciosa de Deus. Porque Deus tem família como projeto no seu coração. Tanto é verdade que Ele se coloca como Pai. Jesus, quando veio à Terra, Ele falou Deus Pai. A oração comum que todos conhecem é o qual? Pai Nosso. Não é Pai meu, não é Pai teu, é Pai Nosso. Então Deus é um Pai presente. Talvez a referência paterna que nós tenhamos não seja uma boa referência, porque nossos pais falharam. E nós vamos falhar como pai. Mas Deus é um pai perfeito. Deus é um pai que não falha. Deus é um pai presente. Ele diz que realmente estaria conosco até no vale da sombra da morte. Então Deus é um pai presente. E Ele, entendendo essa visão, querendo uma família, Ele pegou seu filho unigênito, que foi Jesus, enviou à terra para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser parte da sua família. Então Jesus, que era o único filho, o filho unigênito, não tinha mais filhos, Deus não tinha mais irmãos, Jesus veio e nasce como homem, poderia nascer de outra maneira, poderia vir aparecer na terra do nada, mas Ele preferiu nascer numa família, ter um pai e uma mãe, para que nós pudéssemos, pela sua morte e ressurreição, sermos considerados filhos de Deus. Olha que privilégio, meu irmão. Vira para o teu irmão e fala, isso é um privilégio, querido. É um privilégio ser filho de Deus. Porque Jesus nos deu a condição de sermos chamados filhos de Deus. Dele, de unigênito, se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Então você faz parte dessa família. E nós entendemos e vemos e percebemos que o diabo ele não está satisfeito com essa realidade. Amém? O diabo ele se levanta contra quem? A família. Ele quer destruir a família, ele quer separar a família, ele quer realmente desconstruir a família, porque família está no coração de Deus, família é projeto de Deus. Tanto é que nós vemos aí no último carnaval, nesse ano, né, o que? Família é um produto em conserva. Acharam que estavam nos criticando, nos ofendendo, mas para mim foi mais como um elogio, porque tem que preservar a família. Nós temos que cuidar da nossa família, porque família está no coração de Deus. Nós vemos o que? Muitas questões que não corroboram na questão familiar. Homens e mulheres se juntando, mas não constituindo uma família abençoada em Deus. Por quê? Porque homens vivem com mulheres muitos anos, não dizem sim até que a morte nos separe. Não sei porquê, tem várias questões, medo, trauma, não sei, mas Deus tem família para a sua vida. Deus tem projeto de bênção para a sua vida, amém? E vivemos numa geração que valoriza a individualidade. Hoje tudo é o que? É meu,
sou eu, é minha voz, é meus desejos, é o meu pertence, é minha vontade, é o meu direito, é o que eu quero, e nós vivemos essa realidade. Tanto é que a palavra de Deus diz o quê? Que no final do tempo o homem seria amante de si mesmo. Ele se individualizaria. Não que nós não sejamos indivíduos, nós somos indivíduos, mas Deus trabalha na individualidade, mas também trabalha na questão familiar, na coletividade. Hoje está muito em voga essa questão de desconexão, está muito em voga essa questão de individualização, está muito em voga essa questão de que sou eu, é meu, é para mim, é por mim, e não tem uma visão de coletividade, de família. E a Bíblia começa contando histórias no meio de genealogia. Se você for perceber, o Velho Testamento, ele vem sempre abordando o quê? Que esta é a geração, que é a geração, que é a geração, esses são as gerações. E aí nós vemos lá, fulano de tal é filho de fulano de tal, que é filho de fulano de tal, que é filho de fulano de tal. Eu não sei se você já leu a Bíblia e já lembra de alguma passagem nesse aspecto. Daí vem falando de genealogias, por quê? Porque Deus é um Deus familiar, Deus ele se importa com a genealogia, e às vezes assim, esses textos são tão pertinentes no Antigo Testamento, por quê? Porque Deus consolida a família, é importante a família, é importante as gerações. Daí nós vemos o quê? Um texto que fala lá de uma geração de 10 pessoas, 15 pessoas, no capítulo 10, chega lá no capítulo 14 de um livro, está lá a mesma genealogia, chega no capítulo 17, a mesma genealogia. Por que essa repetição? Parece algo desnecessário. Não é desnecessário, é porque Deus valoriza a família. O tema dessa noite é o que? Várias gerações, mas o mesmo Deus. Então Deus ele não é o Deus da família do passado, não é o Deus da família da atualidade, não é o Deus da família do futuro. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Jesus e é o mesmo Deus nosso, amém? Porque Ele se preocupa com a família. Daí nós vemos no Antigo Testamento essa questão, fulano de tal, gerou fulano de tal, gerou fulano de tal, ou fulano de tal é filho de fulano de tal, que é filho de fulano de tal, filho de fulano de tal. Daí a gente vai para o Novo Testamento, em Mateus 1:1, nós vemos o que? A genealogia de Jesus. Então Deus se importando ainda conosco, tanto na velha aliança quanto na nova aliança, está falando para mim e para você nessa noite, família é importante. Família está no meu coração, porque tanto no Antigo Testamento eu evidenciei através das genealogias, em Mateus, e se não me engano Marcos também fala da genealogia de Jesus, está mostrando que é importante família. Então vira para o teu irmão e fala essa verdade para ele, você faz parte de uma família, e Deus se importa com isso. Diga para ele que Deus se importa com isso. Jesus, como eu falei, podia ter aparecido do nada, mas Ele escolheu nascer de uma mãe, nascer de um pai, nascer de uma família. Escolheu ser homem como eu e você para mostrar a importância das gerações, a importância da família. Isso nos ensina algo precioso. Deus se revela no contexto da família. Nós, igrejas, não somos igrejas somente, somos uma família de irmãos e irmãs, de irmãos quietinhos, irmãos agitadinhos, irmãos mais caladinhos, irmãos mais falantes, mas igual somos irmãos diante de Deus, somos uma família, amém? Então Deus se revela no contexto da família, Deus se revela no contexto do seu povo, da sua igreja. Cada geração tem um papel, então cada geração executa uma função, um papel diante de Deus. O passado gerou algo no seu contexto de história. Hoje nós temos um contexto de história para produzir, para prosperarmos, para realmente um propósito para o qual nos fez nascer no tempo que nós nascemos, porque Deus tem uma função, um propósito, um objetivo para cada geração. Mas o Deus é o mesmo. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e será o mesmo Deus do futuro, amém? Então, algumas questões aqui com relação à família. Primeiro ponto, Deus constrói sua obra através de gerações. Deus constrói sua obra através de gerações. Gênesis 5:1 diz que Adão gerou, que gerou, que gerou. À primeira vista parece repetitivo, mas há uma mensagem profunda nesse aspecto, da repetição de que gerou, gerou, gerou.
Cada geração é responsável por transmitir algo. Entenda bem isso. Você é responsável por transmitir alguma coisa para a próxima geração. Amém? Conseguem compreender isso? Você não vai terminar em você. Você vai transmitir algo para a próxima geração. Então cada geração é responsável por transmitir algo. Ninguém começa do zero. Nenhuma geração começou do zero. Nós recebemos algo que veio da geração passada. Algo bom ou algo ruim, mas recebemos algo. Então nós não começamos do zero. E aí você pode pensar, mas Adão recebeu algo de Deus. Deus falou para Adão: cuida da terra, protege a terra, multiplique e enche a terra. Recebeu uma função, algo de Deus. Então ninguém começa nada do zero. Nós sempre recebemos algo de Deus, algo da geração passada, e vamos deixar algo para a geração futura. Então a sua passagem aqui na terra não é inútil. Você tem uma missão: deixar algo para a geração futura. Amém? Vira para o teu irmão falar essa verdade. Você tem uma missão: deixar algo para a geração futura, querido. Por quê? Porque existe herança espiritual. Aí no caso é legado. Daí nós nos importamos tanto, mas tanto em deixarmos uma herança material. Queremos prosperar, amém? Queremos conquistar, amém? Queremos ser abastados, amém? Abundantes, amém? Queremos realmente não ter falta de nada, amém? É uma verdade isso na nossa vida, e nós nos preocupamos em deixar uma herança para a nossa família futura, para que os nossos filhos não sofram e não sintam falta do que nós tenhamos sentido. E não tem nenhum problema nesse quesito. Deus não culpa e nem condena quem tem esse pensamento. Mas nós precisamos deixar algo mais superior a isso, um legado, que é uma herança espiritual. E seria o quê? Valores, princípios eternos. Então assim, não tem problema você se preocupar em deixar algum bem material, mas priorize relacionamento espiritual, priorize legado espiritual, priorize herança espiritual. Por quê? Porque isso é mais importante. Porque Paulo, ele falou o seguinte: eu sei viver na pobreza e na riqueza. Você está com falta, você está com abundância, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Daí Paulo é preso. E na prisão ele escreve cartas para a igreja, abençoando, incentivando a igreja, ele sendo preso. Então o seu bem material foi privado, a liberdade, o estar com seus irmãos, a comunhão com seus irmãos foi privado, mas ele na prisão abençoou, porque ele tinha uma herança espiritual que ninguém roubava. É o que a palavra diz: não junteis tesouros na terra, mas junteis tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, porque é uma herança espiritual. É essa herança que nós temos que priorizar nas nossas vidas. É a herança e o legado que temos que deixar para a próxima geração. Que eles vejam, a próxima geração vejam em nós um ponto positivo de herança, de legado, em nome de Jesus, amém? Porque nenhuma traça vai roubar o valor que teu filho tem. O valor que ele carrega vai ser indelével, não vai ser roubado da vida dele, porque vai ser escrito nas tábuas do seu coração, em nome de Jesus, amém? É esse pensamento que nós temos que ter. E aí nós entendemos que Jesus fala: buscai primeiro o reino, ou seja, buscai primeiro valores eternos, buscai primeiro deixar legado, deixar herança espiritual, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Então tudo que você precisa, comida, bebida, roupa, moradia, trabalho, vai ser acrescentado, desde que a sua prioridade seja o quê? Deixar um legado, uma herança espiritual para a sua geração futura. Amém? Então existe uma herança espiritual que devemos deixar. E aí nós vemos na genealogia de Jesus o quê? Pessoas incomuns. Por quê? Encontramos reis na genealogia de Jesus, encontramos pecadores na genealogia de Jesus, mulheres improváveis, estrangeiros, ou seja, uma diversidade de pessoas. Porque quando nós pensamos em Jesus sendo o Filho de Deus, automaticamente a nossa mente de genealogia seria o quê? Pessoas ilibadas, né? Porque, Filho de Deus, então pensaríamos pessoas tementes a Deus,
caráter, obedientes, fervorosas, mas não. Na genealogia de Jesus teve de todas as pessoas. Por quê? Porque Deus se preocupa com todos. Deus não é um Deus seletivo, como muitas pessoas pensam. Deus trabalha só num povo, trabalha só com uma geração, trabalha só com um grupo de pessoas. Não, Deus ele quer englobar e abraçar a todos. Por isso que na genealogia de Jesus nós vemos pecadores, vemos reis, vemos a prostituta, vemos mulheres improváveis, pessoas improváveis, vemos tudo isso na genealogia de Jesus, mostrando que Deus quer alcançar a todos. Deus não é um Deus de um grupinho, Deus é um Deus de uma geração, de um povo, de uma família, de pessoas, amém? Deus não está preso às situações, Deus ele ama o pecador, amém? Mas não ama o pecado. Então nós vemos na genealogia de Jesus essa questão. E mesmo assim Deus escreve sua história. Com todas essas improbabilidades, Deus escreve sua história, seu propósito. Dentro da família temos o mesmo parecer, porque pais têm funções, filhos têm funções, avós têm funções. Então todos nós temos um propósito e um objetivo. Então assim, o pai tem uma função, a mãe tem uma função, o filho tem uma função e os avós têm uma função. Daí nessa questão de função eu entendo muito bem um texto que Jesus fala: deixai vir as minhas criancinhas, se importando desde a pequena idade até a idade mais futura dos idosos, porque Salmos 92, se não me falha a memória, fala o quê? Que na velhice daria muito fruto. Então Deus vê, desde a menor idade até a maior idade, Deus se importa com todos. Então nós vemos que Deus é um Deus que se importa com família, cada um carrega responsabilidade diferente. Então a criança tem o seu papel, o adolescente tem o seu papel, o pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, os avós têm o seu papel, todos têm importância diante de Deus. Papéis diferentes, funções diferentes não significa valores diferentes. Amém? A minha função não define o meu valor. Porque, por exemplo, eu posso dizer para você assim: nós vamos subir morro até Mogi Bertioga a pé. Vamos subir Mogi Bertioga não, vamos subir até Mogi a pé. Daí eu falo para você, você vai guiar, o que você faria? Alguns pensariam que eu vou de dia, outros pensariam, eu vou de noite, porque é preferível ir de noite. Outros pensariam, eu vou por etapas, eu vou traçar 3 paradas para ninguém cansar. Outros pensariam, eu vou até a cachoeira, da cachoeira eu vou até o pomar do irmão X, depois eu sigo para Mogi. Por quê? São funções diferentes, pensamentos diferentes, diversidade, mas o propósito é o mesmo. Isso que é lindo na igreja, que nós temos o mesmo propósito, amém? Agradar a Deus. Temos o mesmo propósito, amém? Conquistar 10% da cidade. Temos o mesmo propósito, amém? Completar o ID, cumprir o ID na nossa vida. Nós temos o mesmo propósito, o quê? Salvar o maior número de pessoas possíveis. Mas cada um faz de uma maneira diferente. Por quê? Porque a genealogia mostra diversidade, mas unidade no propósito. Então, unidade não é uniformidade. Unidade não é uniformidade. Unidade é o quê? Todos com o mesmo propósito, mas atuando de maneira diferente. Uniformidade seria o quê? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Deus não tem isso. Uniformidade anula o corpo. Consegue entender isso? Imagina se todo o corpo fosse pulmão. Imagina se todo o corpo fosse mão. Isso é uniformidade, é todo mundo sendo a mesma coisa, mas não é assim que acontece. Deus tem unidade. Para ser um pouquinho mais claro, unidade. Uniformidade, um saco de batata. Várias batatas. Unidade, todos no mesmo propósito, um purê. Tá todo mundo junto na mesma visão. Pode ser que tenha sido uma batata maior, uma batata menor, uma batata mirradinha, uma batata robusta, mas aqui na visão você é uma unidade só, todo mundo sendo um purê diante do Senhor. Amém? Na mesma visão. Amassado diante de Deus, Deus pegando a batata e amassando. Amém? Então assim, nós não somos uniformes, nós temos unidade. Porque a família é diversificada, a igreja é diversificada, as pessoas são diversificadas. Eu estava falando pela manhã, imagina se Deus pintasse toda a terra de amarelo.
as cores não existissem, Deus falasse assim, eu gosto de amarelo, vocês que se explodam, vai ficar tudo amarelo. O horror que seria. Ou todo mundo igual ao Bruno. Quero todas as pessoas igual ao Bruno. Meu Deus, ia ser um terror esse mundo. Ou todo mundo igual a você. Como seria essa sociedade? Meu Deus, nem consigo imaginar. Mas Deus não é assim. Deus criou várias pessoas, temperamentos diferentes. Aproveitando o gancho, nós temos a série Temperamentos lá no YouTube. Vai lá assistir, é bênção. Pessoas com temperamentos diferentes, atitudes diferentes, mas tudo com o mesmo propósito, que é agradar ao Senhor, servir ao Senhor com a família. Amém? E família tem esse aspecto. Pessoas com funções diferentes, mas todas com o mesmo propósito, servir ao Senhor com alegria. E segundo aspecto dentro dessa temática de função, cada um tem uma função, mas Deus é quem sustenta a casa. Então, cada um tem um papel, tem uma função, mas quem sustenta a casa é o Senhor. Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se Deus não edificar a sua vida, não edificar a sua casa, em vão você vai construir qualquer coisa. Vira para o teu irmão e fala essa realidade para ele. Você vai construir em vão se Deus não estiver junto no projeto. Por quê? Salmo 127 fala o quê? Que existe responsabilidade humana. Alguém constrói, alguém vigia, alguém trabalha. Responsabilidade humana. Deus nunca anulou o homem de fazer as coisas. Mas além da responsabilidade humana, existe o quê? Uma dependência de Deus. Entenda bem isso. Nós somos responsáveis e temos funções. Mas existe, ou pelo menos tem que existir, uma dependência de Deus. Porque sem Deus, esforço vira desgaste. Consegue entender isso? Se você está cansado, provavelmente está fazendo sem Deus. Aí nós lembramos que Jesus disse o quê? Vós que estáis cansados, sobrecarregados, está pesado o teu fardo, está enfadado da vida, venha a mim, que eu vos aliviarei. Então assim, quando nós fazemos sem Deus, esforço se torna desgaste. Pastor, eu estou cansado, cadê Deus nesse projeto? Pastor, eu estou enfadado, está pesado a vida, cadê Deus? Porque se Jesus fala, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, Ele o alivia, então nós deveríamos estar diante do Senhor sempre. Deveríamos trocar o nosso fardo pelo fardo do Senhor, que é suave e leve, sempre. Então quando não tem Deus, existe desgaste. Quando não há Deus, existe peso. Quando não há Deus, existe cansaço. Quando não há Deus, existe fadiga. Quando não há Deus, existe esforço demasiado e resultado mínimo. Mas com Deus, dependendo de Deus, na presença de Deus, você vai fazer o mínimo de esforço e vai abundar grandemente na sua vida. Quer um exemplo? Pedro passou uma noite inteira pescando. Pescador, experimentado, uma noite inteira pescando. Pescou nada. Nada. Daí vem Jesus, marceneiro, super entendido na pesca, fala para Pedro, vai um pouco mais para trás, joga para o mar, joga a rede de novo ao mar. Pedro fala o quê? Não fala nada, mas ele fala depois, né? Mas ele deve ter pensado o quê? Jesus, eu entendo de pescaria, você entende de marcenaria, tem alguma coisa incompatível nessa história. E eu passei a noite toda pescando e não pesquei nada, mas sob a tua palavra, que a minha dependência não está em mim, está na tua palavra, está no Senhor, eu vou lançar de novo a rede ao mar. Ele lança a rede ao mar, o que acontece? Monte de peixe, muito peixe, abundante peixe, quase a rede se rompeu. Daí o que aconteceu na vida de Pedro? Bombou a empresa dele, teve que contratar novos colaboradores, contratou uns barquinhos a mais ali, porque senão ele não conseguia realmente carregar aqueles peixes. Por quê? Porque sem Deus nós não conseguimos nada, mas em Deus nós podemos tudo. Ainda que seja realmente improvável, ainda que seja impossível, ainda que seja realmente complicado, em Deus você consegue, em nome de Jesus, amém?
Porque imagina, meu irmão, testemunhamos agora, a irmã do irmão estava com câncer. Para nós é improvável, é impossível. Câncer hoje tem até um câncer chamado câncer turbo. Não sei se você já ouviu falar desse tema. Câncer turbo, o quê? A pessoa é diagnosticada, dá um mês ela morre. Só que Deus interrompeu isso. Amém? Porque nós dependemos dEle, nós oramos a Ele, colocamos essa situação diante dEle e falamos: Deus, para nós é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. E aí Deus opera grandemente, fortemente, a irmã dele sendo curada, do nosso irmão. Para a glória do Senhor, manda um abraço para ela, irmão. Por quê? Porque dependemos de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nosso esforço é mínimo, o resultado é glorioso. Mas quando não dependemos de Deus, nós vamos trabalhar. Não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti assim. Trabalhar, ganha 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 e não tem nada sobrando. Que nem um rapaz que eu conheci antes dele aceitar Jesus, trabalhava, ganhava 10.000. Hoje seria mais ou menos uns 30 mil reais. E pasmem, ganhando esse valor, pedia dinheiro emprestado para os seus colaboradores para comprar marmita para o almoço. Antes de conhecer Jesus. Conheceu Jesus, a vida dele mudou. Continuou ganhando o mesmo valor, mas sobrava. Por quê? Porque em Deus, na dependência de Deus, a nossa vida muda, em nome de Jesus, amém? Virar para o teu irmão assim e falar assim: sem Deus o esforço vira desgaste. Fala mais uma vez para ele: sem Deus o esforço vira desgaste. Então nós precisamos depender de Deus, das funções que exercemos. Porque pensa comigo, ó, a família, o pai não pode ser omisso. Ele tem uma função. Omissão não é função paterna. O homem tem que ser presente. Não presente tipo assim: estou em casa, querida, cheguei. Não nesse aspecto. Mas presente na oração, presente nas conversas, presente no suporte. Tem que ser presente. O pai não tem como ser omisso. A mãe não pode carregar tudo sozinho. Mulher, você não é sozinha nesse casamento. Você tem um esposo, filhos. Não carregue, não tome lugar que não pertence a você. Os filhos não podem viver sem honra. Desonrar pai. Você não entende nada, você é quadrado. Quantas vezes eu conversando com meus filhos, eles levantavam as vozes, eu falava: não, sou seu pai. Sou seu amigo, sim, mas sou seu pai. Me respeite. Mas o senhor não entende? Não entendo. Você nasceu ontem. Já estou aqui na terra faz uma par de anos já. Por quê? Porque o diabo quer nos levar a essa realidade de desonra, de sobrecarga, de omissão. Mas nós vamos quebrar esse nome de Jesus nessa noite. Os mais velhos não podem se eximir da sabedoria. Às vezes os mais velhos veem os jovens quebrarem a cara e não ensinam. A Bíblia fala: as mais velhas ensinem as mais novas, as mulheres. É assim os homens, os mais velhos ensinem os mais novos. Você não vai fazer com que ele escolha o que você está ensinando. É claro, porque a escolha é pessoal. Mas a direção pode ser dada por você. Falar: meu querido, por aí não vá. Por aí não ande. Vai dar ruim. Ele vai escolher. Seguir o seu conselho ou seguir o que ele quer fazer. Em nome de Jesus. Mas ensinar tem que ser feito. Mas nisso tudo, cada um na sua função, cada um no seu papel, mas ninguém tomando o lugar de Deus. Amém? Porque às vezes eu vejo pais e mães, filhos, tomando um lugar que não deveria ser tomado, tomando o lugar de Deus. Casamentos em que um filho é o centro das atenções, que o filho é o bibelô, tadinho, bebezinho, daí o filho apronta, não faz isso, nenê, dá um tapa na cara, não faça isso. Vai lá no mercado, mãe compra, a mãe não vai comprar, ele faz, sendo o centro. Ou esposa sendo o centro. Eu lembro num caso na minha família, meu tio, ele era o rei da sua casa. Rei literalmente. Ele sentava no sofá, minha tia trazia café na mão dele. Minha tia levava controle remoto na mão dele. Minha tia acendia o cigarro para ele. Era o rei, sentava lá e ninguém tinha que tirar com
como que é aquele macaco, né? Macaco, pé de cabra. Porque criava um vácuo. Por quê? Omisso e sobrecarregado a esposa. Então, maridos, você tem uma mulher, se ela sobrecarregar, você vai perder. Mulheres, se você se sobrecarregar, você vai perder do seu marido também. Então assim, precisamos entender que todos têm uma função, mas ninguém, entenda bem isso, ninguém no lugar de Deus. Deus tem prioridade, primazia nas nossas vidas. Então Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser a razão, Deus tem que ser aquele a quem eu busco em primeiro lugar. Peço conselho para minha esposa assim, mas em primeiro lugar a Deus. Peço conselho de casamento, peço conselho de ensino de educação de filhos, mas a primeira pessoa a ser perguntada é Deus. Deus tem que ser prioridade na nossa vida, amém? Ninguém tomando o lugar dele, em nome de Jesus. Respeitar o papel do outro é entender o quê? Que eu não sou tudo, eu não faço tudo, eu não sei tudo. Vou repetir, quando você entende o que é respeitar o papel do outro, você entende que você não sabe tudo, você não é tudo, você não faz tudo. Nós somos um corpo, distribuímos tarefas, cada um na sua função. A mão, ela tem a função de pegar coisas, o pé não pega coisas, embora o pé possa eventualmente pegar alguma coisa, mas o papel do pé não é pegar alguma coisa, a mão pega, amém? O pulmão respira, ele filtra o nosso ar, ele distribui o oxigênio, manda para o coração para distribuir para o corpo, tem a sua função. Então cada um na sua função, cada um entendendo que não sabe tudo, não faz tudo, não é tudo, que nós somos um corpo, uma família. Então a família é assim, a família tem essa característica, nem todo mundo sabe tudo, você não sabe tudo, você não faz tudo, você não é tudo, em nome de Jesus, amém? Isso aqui não diminui ninguém, isso aqui só posiciona, porque você sabe o seu papel, sabe o seu limite, fala até aqui não mais, porque senão nós vamos começar a fazer o quê? Mulheres começam a fazer papéis de homem, homens começam a fazer papéis de mulher, daí inverte a casa, daí quem deveria ser o provedor não é o provedor, quem deveria proteger a casa. Pensa na questão de proteção. O homem tem que proteger a família. Não que a mulher não proteja, mas a função primária é do homem. Deus, quando fala de proteção, fala de força, ele levanta o homem como referência. Mas quando Deus fala de amor, levanta a mulher como referência. Não que o homem não ame. O homem ama os seus filhos, mas a mulher é a referência que Deus usa. Então assim, não extrapolando limites, não rompendo limites, né, extrapolando, mas entendendo a sua função. Porque assim, talvez você venha de uma família disfuncional. Pastor, você está falando uma coisa que não vivi. Não tem problema. Você pode ter vindo de uma família quebrada, pode ter vindo de uma família disfuncional, ou até mesmo pode não ter vindo de uma família estruturada, com pai, mãe, irmãos. Você pode ter sido abandonado, pode ter sido largado, pode ter sido maltratado, enfim. A história de cada um aqui não é um problema, a questão é, você pode construir uma nova história com Cristo. Você pode viver os sonhos da família segundo o coração de Deus nessa noite. Você pode construir uma história diferente para a sua família, para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus, em Cristo Jesus. E sonhar com o que Deus sonhou no paraíso. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui que são casadas e têm filhos, mas ainda assim tem uma família disfuncional. Nessa noite nós vamos dar um basta nessa realidade. Amém? Nós vamos sair daqui posicionados em nome de Jesus e dizer, a minha casa, não. Minha casa será modelo, referência do que é uma casa segundo o coração de Deus, uma família segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Amém? E o terceiro aspecto, honrar o outro não significa anular quem eu sou. Vou repetir, honrar o próximo não significa anular quem eu sou. Salmo 128 diz assim, que o homem descreve uma família saudável. Fala que o homem teme ao Senhor, a mulher é como a videira frutífera, os filhos são como oliveiras ao redor da mesa, mais ou menos como uma proteção.
Perceba, a videira não é oliveira. A oliveira não é construtor, o construtor não é uma muralha. Cada imagem é diferente, cada função é diferente. Mas o que acontece? Todas fazem parte do mesmo ambiente. Então temos funções diferentes, mas fazemos parte do mesmo ambiente. Nesse aspecto tem uma testemunho na minha vida, que quando eu participava mais diretamente do louvor na igreja que eu congregava, eu me responsabilizei, eu gostava de fazer, né? Eu enrolava os cabos do louvor. Então, tipo assim, vai ter o culto, eu montava o set de posicionamento do grupo. Terminava o culto, eu enrolava os cabos. Só que aquilo foi me gerando um desgaste. Por quê? Porque só eu me importava com enrolar cabo. Às vezes o pessoal enrolava o cabo de qualquer jeito. Enrolava o cabo meio trançado, fazendo um 8, enfim. Que me incomodava tanto que eu cheguei a fazer um cursinho de enrolação de cabo. Cheguei a reunir o grupo de louvor e falava, gente, hoje vamos aprender como enrolar um cabo decentemente. Eu comecei a ensinar, você tem que fazer assim, um círculo e do mesmo tamanho seguindo, enfim. O que aconteceu depois disso? A mesma coisa. Os cabos seguiam enrolados iguais, todo mequetrefe, todo torto. E aquilo começou a pesar no meu coração. E aí até que Deus falou para mim assim, Bruno, entenda uma coisa, você é você, não queira que os outros sejam iguais. Porque eu tinha um entendimento, um procedimento, estava querendo que todas as demais pessoas fossem iguais a mim. Só que isso aí é anticristo, isso é anticorpo. Porque quando você quer que todos sejam iguais a você, você anula a diversidade. Então o que eu fiz? Tomei aquela palavra no meu coração, tirei esse fardo que eu carregava diante do Senhor e respeitei a diversidade. O que aconteceu? Continuou a mesma coisa, mas eu fui liberto. Eu fui liberto daquele peso que eu carregava. Eu fui salvo daquela mentira. Então assim, nós precisamos entender que honrar o outro não significa anular quem eu sou. Quando nós entendemos nossa função, entendemos o nosso papel e honramos nosso irmão, entendemos que ele é diferente, Temperamentos fala muito sobre isso. Nós somos diferentes uns dos outros e precisamos honrar, e quando nós honramos, nós não estamos nos anulando, mas nós estamos nos posicionando, porque todos trabalham para o mesmo propósito, o ambiente é igual para toda aqui a igreja, temos vários obreiros, vários ministérios, todos trabalhando para um objetivo só, o quê? Abençoar o corpo, edificar a casa de Cristo, amém? Então nós precisamos honrar a diversidade, porque honrar o próximo não é anular a mim mesmo. Então diga isso comigo, honrar você, meu irmão, não é me anular, amém? O problema moderno qual que é? Ou eu me imponho, ou eu me anulo, porque tem que ser o que eu quero. Em reuniões de empresa a gente vê muito isso. Dependendo da reunião da empresa se é saudável ou não, mas geralmente acontece o quê? Alguma ideia prevalece e ela tem que ser executada. Geralmente em líderes não maduros partem dessa questão. A minha ideia, eu ouço você, mas eu já tenho uma ideia pré-estabelecida. Então o que ele faz? Ele se impõe. E a pessoa que chega cheia de ideias, começa a ver essa imposição, ela começa a se anular, não começa a dar ideias. Eu participei de uma empresa assim. Fui cheio de ideias, quando eu comecei a ver que as minhas ideias não iam ter espaço, eu comecei a ficar quieto. Comecei a levar na barriga a questão. Então assim, essa é a visão do mundo, ou eu me imponho, ou eu me anulo. Mas o reino de Deus nos ensina a equilíbrio. Não é se impor nem se anular, é ter equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Honrar não é perder identidade. Submissão bíblica não é inferioridade. Entenda bem, você ser submisso não é você ser inferior, você estar debaixo de uma missão. Então submissão bíblica não é inferioridade. E autoridade não é opressão. Porque quando nós não entendemos isso, nós vivemos uma família descomposta, vivemos uma família que há um desequilíbrio. Não vivemos num ambiente saudável, porque a família saudável é aquela que acontece, o forte não esmaga, o sensível não manipula,
o líder não controla, o jovem não despreza os mais velhos. O que acontece hoje? O forte na família é o cara que aplasta todo mundo. O sensível é o quê? Que manipula. Faz o quê? Se você não fizer, eu vou me matar. Se você não fizer, eu não falo mais com você. Se você não fizer, eu não vou te fazer isso. Isso é manipulação, meu irmão. Isso aí é sintoma de uma família que não é saudável. O forte esmaga, a autoridade forte, o caráter forte, o temperamento forte, geralmente quer controlar, quer se esmagar. Mas numa família saudável, ela é equilibrada, amém? Não tem esse controle, não tem essa esmagação, não tem essa manipulação, não tem desrespeito de jovens com mais velhos. Todos se respeitam porque entendem que todos têm uma função. E honrar o próximo não é eu me anular, mas é me mostrar quem eu sou, em nome de Jesus. E existe uma diferença aqui entre quem eu sou e a função que eu carrego. Porque quem você é diferente do que você faz. Eu estou na função de pastor hoje, mas isso não tem a ver com quem eu sou. Eu posso estar em outra função amanhã, eu vou carregar quem eu sou, amém? Então, o fazer é diferente do ser. Deus quer que nós sejamos, independente do que façamos. Podemos estar sentados não fazendo nada, mas que nós sejamos filhos de Deus, sejamos íntimos do Senhor. Então, a função é diferente de quem eu sou. Eu posso exercer um papel sem perder minha essência. Vamos pegar um exemplo de Jesus. Jesus era o quê? Era filho, mas era Senhor. Ele era filho, mas Senhor. Então ele entendia que era filho, mas também tinha a questão do Senhor. Era servo, mas era rei. Humilde, mas pleno em identidade. E quando eu não sei quem eu sou em Deus, eu começo a ter o quê? Competição. Porque eu quero ser o que eu não sou, conquistar o que eu não preciso, fazer o que eu não devo fazer. Em busca de uma identidade. Daí nós entendemos que Deus já nos deu uma identidade, um novo nome, está acima de todo nome. Mas nós precisamos absorver essa realidade, entender que eu devo ser mais do que eu tenho que fazer. Porque isso firma a identidade. Quando eu não sei quem eu sou, há competitividade, há disputa, há fugas. Eu estava vendo um post na internet do quê? De pessoas que fogem para vícios. Isso aí está pautado o quê? Na falta de identidade. Porque quem sabe quem é, não precisa recorrer a nada. Amém? Porque quem sabe quem é, não precisa recorrer a subterfúgios de vícios. Então, vício é uma fuga, uma ausência de identidade, uma ausência de resolução de si mesmo. Então, nós não podemos tornar nosso lar o quê? Um ambiente de competição, em nome de Jesus. Virar para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo, e falar assim: você não é meu inimigo. Fala com ousadia, com autoridade, fala assim: você não é meu inimigo. Amém? Porque nós não estamos competindo. Porque a família não é um lugar de competição, mas é um lugar de construção. Nós não temos que competir em casa, temos que construir em casa. Amém? Pais construam, mães construam, filhos construam, em nome de Jesus. Mas temos que fazer algumas perguntas a nós. Estou tentando ocupar o papel que não é meu? A função que você está exercendo é sua, de fato? É o que Deus estabeleceu para você, ou você está ocupando algo que não tem que ocupar? Está fazendo algo que não tem que fazer? Estou anulando minha identidade por medo? Você está deixando de ser quem você é por causa de medo? E nós vemos isso muito hoje em voga, hoje em dia. O que acontece? Pelas visões ideológicas que o mundo nos propõe, nós ficamos com medo e começamos a anular a identidade que temos. Só que posicionamento gera destravamento. Você se posicionando, entendendo que você é quem você é e nada vai mudar você, e você vai respeitar a opinião do outro, seja contrário, concorde com a sua opinião, você vai respeitar, e nós vamos estar posicionados com a nossa identidade no nosso peito, realmente escrita no nosso coração. Mas não podemos anular nossa identidade por medo.
A pergunta que nós temos que fazer: você está respeitando as gerações antes de você? Você honra seus pais, honra seus avós? E a geração futura, o que você está fazendo? Está menosprezando ou respeitando também? Preparando o que? A geração depois de mim. O que eu estou fazendo para que a geração depois de mim receba? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei legal, acho que é um pensamento africano, falando que o mundo não é nosso, mas é da geração futura. Ou seja, o mundo que eu vivo não é meu, é da geração futura. Então eu tenho que deixar para eles, que é deles. Não posso destruir, porque não é meu, é deles. Então nós precisamos ter uma visão mais ampla de gerações, porque Deus é um Deus de pais, filhos, avós e crianças. Precisamos deixar esse legado em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a ficar de pé, estamos terminando. A genealogia nos ensina algo poderoso. Quais são? Que alguns nomes são famosos, alguns não tão famosos, mas todos foram necessários. Então na genealogia nós vemos alguns personagens que são lembrados, bem evidentes, outros não tão evidentes, mas todos foram lembrados, todos foram necessários. Vemos Davi, Moisés, Abraão, bem lembrado, mas também vemos Enoque. Só tem um versículo que fala que Enoque andava com Deus, nunca mais fala dele, mas ele foi necessário para viver naquele momento. O Deus que começou em Abraão, passou por Davi, entrou na história de Israel, e em Jesus é o mesmo Deus que age hoje na sua família. É o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente, amém? É o mesmo Deus que atua na nossa casa, na nossa família. Várias gerações, mas o mesmo Deus. Várias gerações, mas o mesmo Deus. Talvez a pergunta final que nós devemos fazer qual é? Que tipo de nome você quer na sua genealogia futura? Como você quer ser lembrado? Quer ser lembrado por aquele que construiu, por aquele que destruiu? Quer ser lembrado por aquele que ligou ou aquele que rompeu? Quer ser lembrado por aquele que realmente começou uma nova jornada na sua história, na sua família, ou aquele que continuou as desgraças que a gente vem carregando familiar, em nome de Jesus? Eu vou dar um testemunho aqui. Meu bisavô, ele se converteu, ele estava num bar e o Espírito Santo falou para ele: sai desse lugar, vai para uma igreja, procura uma igreja. Ele procurou uma igreja, se converteu naquela igreja e serviu, começou a sua jornada de servir ao Senhor. Meu avô serviu ao Senhor, minha mãe serviu ao Senhor, minha geração hoje serve ao Senhor, minha geração futura irá servir ao Senhor. Porque alguém começou na minha vida, alguém começou na minha família, e meu avô, ele serviu ao Senhor não só como voluntário na igreja, ele tocava sanfona, ele serviu também no louvor. E aí meu avô se tornou maestro, minha mãe pianista, eu tocando vários instrumentos, meus filhos aprendendo novos instrumentos. Por quê? Porque alguém começou, alguém dedicou a sua vida ao Senhor e iniciou uma jornada de intimidade, comunhão com o Pai, dizendo: Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E lá iniciou a boa obra na vida dele, continua na nossa geração, de geração em geração vai continuar na nossa casa, na nossa família. Alguém precisa começar, e esse alguém pode ser você. Você pode dar um basta na desgraça da sua casa, na desgraça da sua família. Se a sua família foi perdida, disfuncional, ou se você teve uma família e agora não tem mais, não tem problema, você pode começar algo novo na sua vida. Em nome de Jesus. Como que você quer ser lembrado? Por alguém que foi abençoador, ou alguém que trouxe desgraça? Alguém que caminhou para a luz, ou alguém que andou nas trevas? Alguém que realmente libertou e salvou aqueles seus entes futuros, ou aquele que manteve cativa a sua vida, em nome de Jesus? Que o Senhor edifique a nossa casa, em nome de Jesus. Quero que você se junte com a sua família, você que pode. Chama o Kids lá, Liz. Pegue seus filhos, seu esposo, junte sua família, você que está com a sua família na igreja. Você que não está, não tem problema, lembra deles agora. Nós vamos orar pela nossa casa, vamos abençoar a nossa casa. Pedir a bênção do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Pedir que a glória do Senhor se manifeste na nossa família. Então você pai, você mãe, junte-se. Você filho, junte-se com seus pais. Em
nome de Jesus, estamos esperando os kids. Enquanto isso, nós vamos cantar essa canção. Em nome de Jesus, que o Senhor me abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Cante mais uma vez, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém. Vira para sua família e diga que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém. Diga amém. Que assim seja. Amém. Amém. Pegue sua família. Cada representante da família vai orar. Se o pai está aí, ore pela sua família. Se a mãe, o pai não está, está a mãe, ore pela sua família. Se você está sozinho e sua família não está aqui, não tem problema. Ore. A oração que nós vamos fazer, ela não está limitada a espaço. Ela não está limitada a situações geográficas. Eu lembro de uma situação que o comandante do exército romano foi pedir para Jesus visitar seu subordinado que estava enfermo. Jesus falou, eu vou lá. E ele falou, não precisa ir, Jesus. Basta uma palavra tua, as coisas vão acontecer. E assim, a nossa oração hoje vai alcançar lugares que nós não alcançamos, em nome de Jesus, amém? Você ora pela sua família, pede que o Senhor abençoe a sua casa, em nome de Jesus, enquanto nós oramos aqui. Ore, 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 abre a sua boca e ore, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Pai, nesta noite nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Colocamos a nossa casa, colocamos a nossa família, colocamos nossos filhos, nossas filhas, Pai, nossa esposa, nossos pais, as nossas mães, Pai, diante do Senhor, Pai, dizendo que a nossa casa pertence a Ti, Pai. Repreendemos toda a tentativa do diabo de desfazer o que o Senhor fez, desconstruir aquilo que o Senhor construiu, Pai. Repreendemos toda a tentativa do diabo, Pai, de realmente destruir a nossa família, Pai, destruir a nossa casa, Pai, de criar divisão, Pai, criar competição, Pai, criar falta de amor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nossos filhos são bênçãos diante do Senhor, Pai. Nossa família é bênção diante do Senhor, Pai. Nossa casa servirá ao Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Realmente que nossos filhos fluam, Pai, voem, Pai, que nossas filhas, Pai, fluam, voem no Senhor, que eles temam o Senhor, Pai, que eles sejam
alinhamento na minha família, Pai. Que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor faça, Pai. Que aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor opere, Pai. O Senhor liberte, Pai. O Senhor cure, o Senhor salve a minha casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Salva a minha família, salva os meus filhos, Pai. Os que não te conhecem, salva, Pai. Alcança o coração, Pai. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E converte todos os corações ao Senhor, Pai. Queremos construir uma jornada com o Senhor, Pai. Queremos dizer até aqui, basta, Pai. Nós iremos iniciar uma nova história, Pai. Uma história familiar, um projeto segundo o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quero abençoar a tua igreja, o teu povo, Pai. Cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma bênção, Pai. Que seja uma família saudável, Pai. Que seja uma família querida, Pai. Que seja uma família poderosa no Senhor, Pai. Com filhos ousados, filhos ativos, filhos de Deus, empoderados, Pai. Realmente mulheres sábias, homens, Deus, tementes ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, blinda cada família aqui nessa noite. Blinda cada família, cada ente querido, Pai. Em nome de Jesus, que nós não sejamos um histórico de divórcio, Pai, mas sejamos um histórico, Deus, de uma família segundo o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Deus, cada espaço na nossa casa, Pai. Opera grandemente no nosso meio. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Que a bênção se derrame. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos, teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos, teus filhos. Que a bênção se derrame, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado, em ti, é contigo, e de noite, e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Amém. 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 Diga assim, amém, amém. Quero ouvir as vozes, amém, diga amém forte. Amém quer dizer que assim seja, diga isso, que assim seja, Senhor. Que a bênção me acompanhe. Amém, amém. 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 Aplauda o Senhor pela sua família. Aplauda, celebre o Senhor. Diga, Senhor, obrigado pela minha casa, Pai. Obrigado pela minha
família. Obrigado pelos meus filhos e os filhos dos meus filhos. Obrigado porque o Senhor é Deus na minha família. Amém, aleluia. Glória a Deus, mas nós não terminamos ainda, querido. Quero chamar os voluntários aqui à frente. Nós temos algo especial. Você vai receber isso aqui. Cada membro de família. Isso aqui vai ser um por família. Então você que é representante da sua família, se você está aqui pai, você recebe, pegue com um voluntário. Se a mãe está aqui presente, pegue com um voluntário. Se você é filho e seus pais não estão aqui, pegue com um voluntário. Isso aqui é um óleo de unção. Nós temos aqui um óleo, nós vamos orar e abençoar, para que você faça o que? Unja a sua casa. Então nós temos aqui no chaveirinho um adesivo. Temos um adesivo com QR Code. O que é um QR Code? Pergunte para o jovem que ele sabe o que é. Você vai escanear esse QR Code, tem um vídeo explicativo na internet, como você deve fazer, o porquê disso aqui. Em nome de Jesus, você vai fazer o quê? Vai sair daqui, vai ir na sua casa, vai ungir seus filhos, ungir a sua casa e profetizar vida onde você estiver. Que ali reine a glória do Senhor. Você vai falar, eu declaro que aqui reina a glória do Senhor, aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz em nome de Jesus, onde Cristo será eternamente entronizado, amém? Então eu queria pedir para os voluntários distribuir. Você que é representante de família, pegue um só por família, por gentileza, amém? A palavra diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Quais sinais seguiriam os que crescem? Expulsariam demônios, falariam novas línguas, orariam pelos enfermos e eles seriam curados. E outros sinais também, que a Bíblia não menciona, mas também seguiriam os que creem. Nós cremos, amém? Nós cremos no poder de Deus, cremos no agir do Espírito Santo, cremos na unção que liberta, na unção que restaura, na unção que realmente separa, que consagra. Nós cremos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus menciona essas referências. Nós vamos orar e abençoar esse óleo em nome de Jesus. Não pense que o óleo tem poder, meu irmão. O óleo não tem poder, o poder está no Senhor. Amém? Mas nós iremos usar o óleo para realmente marcar a nossa história, marcar a nossa família, marcar a nossa vida. Amém? Então pegue o óleo na sua mão, vamos orar e abençoar. Vou pedir para a pastora Alessandra orar nesse momento. Amém, aleluia. Senhor, queremos te agradecer, Deus, por esse momento, Deus, tão precioso, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença, Pai. Queremos consagrar este óleo aqui, Deus, quando entrarmos na nossa casa pela fé, Pai, e na autoridade do teu nome, porque é no teu nome, Senhor, nós iremos estar ali, Senhor, consagrando, Senhor, nossa casa, nossos filhos, Pai, e pela fé nós cremos, Pai, que o maligno não tem poder de nos tocar, Pai, que aquilo que nós consagramos e entregamos ao Senhor, Pai, o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor provê, o Senhor, Pai, é tudo que precisamos, Pai, e nós te louvamos, Pai, pela vida de cada família representada aqui, que cada família representada aqui seja uma bênção para outras famílias, e que muitas famílias possam chegar até esse lugar, e muitas famílias sejam alcançadas, Deus, pelo teu amor, pelo teu poder, Pai, e sejam transformadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Então se você... Amém. Então só recapitulando, escaneie esse QR Code, vai ter instruções lá. Se você não está habituado a isso, peça para um jovem, para alguém que tem entendimento. Se você ainda assim tiver dificuldade, compartilha conosco, nós iremos auxiliar você nesse processo, porque queremos que a sua vida, a sua casa, onde você habita, seja uma bênção, amém? Então vamos orar um pelos outros, pega na mão do seu irmão que está do seu lado. Vamos terminar esse culto como uma grande família, não só a nossa família de carne e osso, mas uma grande família espiritual, amém? Pode fechar o corredor se quiser, pegue as mãos uns dos outros, vamos orar um pelos outros. A Bíblia diz que Deus deu dons a nós,
Amém? Deus distribuiu dons para quê? Para edificação de quem? Do corpo. Deus te fez nascer, Deus te deu um dom para você me abençoar. Olha que precioso. Deus me deu um dom para te abençoar. E assim nós edificamos uns aos outros, como uma família. Diversidade, mas o propósito é o mesmo. Que lindo, né? Então olha para o teu irmão e fala assim, ainda bem que você está aqui, querido. Me abençoando. Ainda bem que você está aqui me abençoando. Obrigado por existir. Aleluia. Vamos orar um pelos outros. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos abençoar uns aos outros, Pai. Queremos que o nosso irmão seja tocado, Pai. Seja profundamente marcado pela Tua presença, Pai. Alcance aquilo que ele nunca imaginou alcançar, Pai. Lugares, Pai. Coisas, Pai. Realmente bênçãos, Pai. Intimidade com o Senhor, lugares que ele nunca jamais pôde imaginar que seriam alcançados, Pai. Libertação, cura, Pai. Salvação, plenitude de vida, paz interior, Pai. Nossa, Deus, nós vemos tantas pessoas buscando paz e só o Senhor tem a paz plena, Pai, que sobrepassa todo entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo, Pai. Nós queremos que nosso irmão tenha essa semana paz, tenha essa semana resposta, Pai. Seja abençoado, seja tocado, Pai. Se realmente Deus quer dar algum problema na vida dele, que seja resolvido pelo poder que há no nome de Jesus. Nós profetizamos resolução, Pai. Profetizamos libertação, Pai. Profetizamos cura na vida dele, seja emocional, Pai. Seja cura física, seja espiritual, Pai. Profetizamos abundância, Deus, de paz, de alegria, de amor, Pai. Que realmente essa semana seja uma semana surpreendente, Pai. Na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Que as respostas sejam vindas, Pai. Que o Senhor realmente traga as respostas, traga a provisão, traga o Teu cuidado na vida dele, Pai, na vida dela, em nome de Jesus. Porque como corpo, Pai, nós queremos realmente que o nosso irmão seja abençoado, Pai. Como família, o sucesso do meu irmão é o meu sucesso, Pai. A alegria do meu irmão é a minha alegria, Pai. E a derrota dele, a vergonha dele é a minha derrota e vergonha, Pai. Nós não queremos ser envergonhados, queremos, Senhor, realmente ser honrados, Pai. Queremos ser vitoriosos como Cristo disse que nós somos, mais que vencedores nele, Pai. Por isso nós oramos, Pai, abençoando uns aos outros, Pai. Abrimos nossa boca e liberamos a bênção sobre a vida do meu irmão, Pai. Que a bênção te acompanhe, Senhor. Irmão, que a bênção te acompanhe na sua casa, no seu trabalho. Que a bênção te acompanhe na sua família. Pode ser que a sua família não tenha vindo nessa noite, mas você vai levar Cristo para a sua casa, em nome de Jesus. Vai levar a bênção de Deus para a tua família, em nome de Jesus. Queremos abençoar a tua família, abençoar a tua casa, que tudo lhe vá bem essa semana, mesmo que as coisas deem errado, mas que deem certo, mesmo dando errado, em nome de Jesus. Deus, nós louvamos o Teu nome e entregamos essa semana aos Teus cuidados, até o próximo encontro, Pai, até a próxima reunião, Pai. Sendo assim, Deus, nós nos despedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, aleluia. Aplauda o Senhor, glória a Deus, Deus abençoe, meu irmão. Seja uma bênção.